Entrevista, um bate-papo bem bacana com o CEO da empresa Liquipar, Juliano Antunes. Ontem nós estivemos lá no terminal, junto com o prefeito Adriano Ramos, o pessoal da imprensa, um grande abraço a todo o pessoal da assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Paranaguá, que nos atendeu muito bem, também o pessoal da empresa Liquipar. Juliano, seja bem-vindo à Rádio Litoral Sul FM. Não vou dizer seja bem-vindo para Paranaguá, porque ontem você já declarou que é um bagrinho de coração. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, meus colegas aqui de estúdio hoje, né? É um prazer estar com vocês hoje e, como você disse, né? Eu te falei mais cedo, né? Minha mãe é paranaense, nascida em Rolândia, né? Mas eu sou paulistano. E paulistano não, eu nasci em Campinas, mas eu trabalho toda a minha vida em São Paulo. Mas toda vez que eu venho, né, uma localidade diferente, e no caso nós estamos fazendo investimento aqui em Paranaguá, eu respeitando muito, né, a cultura local, as pessoas, a população, os cidadãos, eu sempre tento me colocar no lugar de vocês, né? Então por isso que eu falo, eu não sou um paulista aqui, hoje eu sou um paranaguara. E me sinto como tal, até porque eu preciso me inserir na comunidade de vocês, não mudar a forma como vocês, e sim me adaptar à forma como vocês lidam, né, como vocês convivem. Então, sim, bacana. Ontem nós tivemos lá uma cerimônia simbólica, mas também que representou muita geração de empregos, como eu já falei ontem, avanços na área portuária da cidade de Paranaguá. E já vou começar com a seguinte pergunta: quem é e o que é a empresa Liquipar? A Liquipar é Operações Portuárias. Ela é uma empresa que foi fundada em 2023 com a única e exclusiva missão de administrar a concessão do Par 50, né, que é o arrendamento do Par 50 que foi a leilão. E então esse é o nosso, essa é a Liquipar. Hoje nós somos, né, um operador portuário de operação logística, no qual nós operamos cargas líquidas, né? Então a Liquipar ela está no Porto de Paranaguá, é o nosso primeiro investimento como empresa, mas não será o último, porque nós temos planos de expansão para outras localidades. Então eu digo que a Liquipar ela é uma startup na área portuária, que é uma área que tem empresas muito sólidas e de muito longevas, né? E o nosso objetivo também é começar agora e perpetuar por muitos e muitos anos aí nessa área portuária. Certo. Primeiro, por que a Portos do Paraná? A Liquipar escolheu a Portos do Paraná para investir. Portos do Paraná, se você olhar a logística brasileira, o Portos do Paraná ele é o segundo maior porto em movimentação de cargas, né? Porém, na área de líquidos, ele é o porto mais eficiente que existe em relação a tempo de espera, custos operacionais, né? Então, o porquê é muito simples, né? A infraestrutura logística aqui, mesmo ela sendo uma infraestrutura logística antiga, né? Nós sabemos que o porto ele foi construído na década de 70, ele é administrado brilhantemente, né? Pelo próprio presidente dos portos hoje, Luiz Fernando. Mas se você comparar os números e demurrage, né, que é o tempo de espera de navios, eficiência operacional, o Portos do Paraná foi 5 vezes, né, campeão em sequência ali de eficiência portuária. Então nós estamos inseridos nesse ambiente, né, e como a Liquipar ela preza pela eficiência, primeiro pela segurança das operações, né, a segurança sempre em primeiro lugar, mas também pela eficiência operacional. Então, nada melhor do que o Portos do Paraná, né? Do que aqui para fazer esse primeiro investimento como empresa. Tem um ditado que diz assim para toda a profissão: tempo é dinheiro. Exatamente. Então, eficiência tanto na eficiência como se for em eficiência, cresce a empresa, cresce a Portos, cresce a cidade, cresce a população, gera mais empregos e assim sucessivamente. Com maior eficiência, a gente tem um jargão, né, na área portuária que fala giro operacional. Então, com a capacidade que nós temos instalada, a gente consegue movimentar muito mais produtos com a mesma capacidade estática. Então, a gente gira mais, né? Quando você gira mais, você gera mais receitas, a gente precisa de mais pessoas, a gente gera mais empregos. Então, tudo isso é uma cadeia, né? Um ciclo que se renova. Então, esse é o motivo também da gente estar aqui hoje. Certo. Fala um pouquinho do contexto de ontem, da cerimônia simbólica com a presença do prefeito Adriano Ramos, com o diretor de operações marítimas, o senhor
acabei esquecendo lá o discurso, depois o Danilo recorda para mim, e também o vereador Luizinho Maranhão representando a Câmara Municipal de Paranaguá. Questão da entrega desse alvará para a Liquipar, dessa documentação para expansão, qual é que é a importância, e também já com o fim da TAP, se já pegar essa nova inovação ainda na gestão do prefeito Adriano Ramos, que é o fim do termo de anuência prévia, que travava muito as empresas de crescerem em Paranaguá ou de se virem até se deslocar em Paranaguá. Sim. Então, primeiro, parabenizar aí a gestão do prefeito, né, do Adriano Ramos. Desde o início, quando eu o conheci, ele tem demonstrado preocupação com essa questão da eficiência da gestão pública. Então, isso foi essencial para a gente. Sobre o evento de ontem, né, que é um marco que eu falo, a licença em si, né, ela ainda não está emitida, porém, o que nós firmamos foi um compromisso mútuo, né, de ambas as partes, que foi um primeiro passo ali para que a gente possa evoluir de uma forma acelerada na emissão final de todos os, vamos falar assim, de todos os permits, de todas essas licenças e toda a parte regulatória que nós precisamos para iniciar a obra. E a parte da prefeitura é essencial. O que eu disse para o prefeito mais cedo antes do evento é o seguinte: o processo licitatório de um terminal de líquidos, ele segue um ciclo passando pelo meio ambiente, ao qual nós já estamos ali em fase em andamento, né, em fase já de desenvolvimento para obtenção da licença ambiental. Nós temos o Corpo de Bombeiros, que se fez presente também no evento ontem, para que a gente possa também evoluir na licença dos bombeiros. E nós temos a Agência Nacional do Petróleo também como parte muito importante desse processo. E a Prefeitura, ela vem também, né, lógico, como uma parte muito importante, porque nós estamos inseridos no município de Paranaguá. Então, assim, a Prefeitura, ela também faz parte de todo esse ciclo do processo, né? Então, essa disponibilidade e esse comprometimento do prefeito em nos conceder o benefício da gente participar desse processo, ele é de muita importância, porque nós temos sempre, o que eu sempre falo, quando a gente fala de parceria público-privada, ela tem que ter um alinhamento muito perene entre ambas as partes, seja no aspecto de licença, seja no aspecto de condução da operação. Então, esse evento ele marcou bastante porque foi um comprometimento mútuo ali entre tanto o poder público como a empresa. Certo, 12:33, nós estamos recebendo em nosso estúdio o CEO da empresa Liquipar, o Juliano Antunes, 12:33. A área Par 50 ela estava ociosa, e qual é a importância de reativar esse espaço com uma nova estrutura já com a empresa Liquipar, Juliano? Na verdade, assim, o Par 50, ele é a junção de duas áreas, né? A área que era a antiga Álcool do Paraná, o Copar, e a área da antiga União Vopak, que era um terminal de inflamáveis e um terminal de químicos. Então, o que o governo fez foi fazer uma união dessas duas áreas e levar a licitação. E essa área, se eu não me engano, a parte do Par 50 da União Vopak, ela foi desativada, né? Foi descontinuada a operação ainda durante a pandemia. E a União Vopak, acredito que a última operação tenha sido ainda em 2023. Mas existia essa possibilidade do leilão, o que foi feito, né, de acordo com um programa ali de privatização dos portos. Não de privatização, mas simplesmente da parte de concessão. Vou me corrigir aqui. Concessão dos portos. Então foi levado à concessão, foi feito um bid em São Paulo, na B3. Então nós sagramos vencedores, né, desse leilão, na verdade Liquipar, eu digo. Originalmente esse leilão, a Liquipar, ela era pertencente à FTS, e nós, como Stronghold, que é a holding, nós adquirimos o Liquipar da FTS ainda em 2023, nos consolidando aí na presença aqui no Paraná em março de 2024, quando nós assumimos oficialmente a área. Certo, e comentamos ontem também que na sua representatividade teve junto com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior essa reunião. Como é que foi essa acolhida, essa recepção, tanto da parte do governo estadual? Sabemos que o município tem uma boa relacionamento com o prefeito Adriano Ramos, com os secretários, e com o governo estadual, que também faz parte da Portos do Paraná. Isso. Bom, eu não estava na empresa ainda no momento que foi feito esse anúncio junto ao governador.
Porém, os acionistas da empresa eles estiveram no anúncio, né, ainda em abril, se eu não me engano, de 2024. Eu me juntei à Liquipar em outubro de 2024 apenas, mas a relação que nós temos como empresa, né, eu falo instituição porque as pessoas elas entram e saem, elas passam, mas como instituição ela foi excelente, nós somos muito bem recebidos aqui pelo governador, né, e a nossa relação ela é de total transparência e comprometimento, tanto como o governo do estado, como a autoridade portuária e o município de Paranaguá. Certo, vamos falar agora os detalhes das obras, operação, quais são as principais obras previstas ali para a expansão e poderia explicar por gentileza, também tem um novo pier, é isso que nós estamos comentando, como é que está esse andamento das obras, Juliano? Nós temos um total anunciado de 589 milhões de reais, né? Isso faz parte da concessão pública. Ela se divide em duas etapas, né? A primeira etapa é o aumento da capacidade que nós temos, a capacidade de estoque de armazenagem. Então nós vamos aí começar com o que nós anunciamos ontem do licenciamento, aumentar a nossa capacidade em no mínimo 49 milhões de litros, né? Porém, o nosso projeto ele contempla já nessa primeira fase, além do que o contrato prevê, nós vamos ali entre 50 e 70 milhões de litros, nós estamos aí na fase final só de definição do budget. Então essa primeira etapa ela vai consumir aproximadamente uns 290 a 300 milhões de reais. Ela tem previsão para início ainda esse ano, como eu disse ontem, entre setembro e outubro, e nós temos que entregar essa ampliação até março de 2027. A construção do pier ela tem que correr em paralelo, porque também é um compromisso, porém a gente ainda tem uma necessidade de receber a licença ambiental do pier, que ela é um pouco mais complexa, depende do IBAMA. Então, eu não consigo aqui cravar exatamente uma data, porque esse processo do IBAMA a gente tem que respeitar a lei, nós temos que respeitar a regulação brasileira. É um processo mais burocrático? Na verdade, ele é mais lento, não burocrático. Ele é um processo lento porque existe como nós estamos num bioma, né, no mar, e tem que ter, vamos fazer análise de risco, análise de impacto de todos os envolvidos, né? Então, seja não só o porto, não a marinha, os pescadores, tem a comunidade, porque o que a gente fala sempre, né? Uma licença ambiental, ela prevê riscos, né? Seja o risco de uma contaminação, então, no caso de ter uma contaminação, até onde isso pode se estender, qual o impacto que isso pode causar. Então, por isso que ela é mais demorosa, porque essa análise, ela é mais detalhada. Certo. E com toda a expansão pronta, né, com esses novos investimentos, como é que é o impacto na logística do porto para vocês, também falando da empresa e no porto? Bom, com o aumento da nossa capacidade, né, instalada, nesse primeiro momento, na capacidade máxima, nós vamos movimentar, estaremos preparados para movimentar até 2 milhões de toneladas por ano de líquidos novos. Agora, com a construção de um pier novo, né, um pier público, porque nós falamos que a nossa concessão ela é pública, então esse pier ele é construído pela Liquipar, porém ele é um pier público. Ele também pode ser acessado por outras empresas. Em relação ao pier existente, a gente vai mais que dobrar a capacidade de recebimento de cargas, porque hoje o pier público ele conta com 2 berços de atracação e com essa construção eles serão 4 berços, né? Então, nós acreditamos muito, né, junto com o porto, com o governo do estado e mesmo a logística brasileira, que isso vai representar um salto muito grande aqui para a logística, tanto do porto quanto do estado do Paraná. Certo, vamos falar também agora da geração de empregos. Já temos novos trabalhadores trabalhando na área portuária junto com a Liquipar. Assim, durante as obras, pós as obras, quantos empregos diretamente e indiretamente serão gerados? Bom, nós, para o início dessa operação, nós já contratamos aproximadamente 14 operadores. Eram operadores que já trabalhavam naquela antiga área da União Vopac. Nós demos muita preferência, né? Assim, a gente sempre dá preferência para os locais, né? Como eu conversei com vocês ontem, isso é muito importante. Então, nós já começamos a gerar mais empregos na cidade. Durante a construção, nós sabemos que são atividades que requerem muitos profissionais. Então, nós teremos ali construção do tanque, construção civil, pessoal das instalações elétricas. Então, nós, pelo dimensionamento ali em diferentes áreas, tanto de empregos diretos e indiretos, porque tem gente nos bastidores trabalhando com concreto, com aço, dobrando, então que não ficam em site. Nós já fizemos um levantamento, acreditamos que mais 500 posições serão, nessa fase de construção, serão geradas aqui para a região durante esse processo, e durante a entrada em operação, né, quando nós começarmos a operação, e eu falo sempre que isso depende muito da escalada comercial,
A nossa previsão é que nós vamos gerar mais 50 empregos, né, diretos na operação do nosso terminal. Certo. E após a conclusão das obras, Juliano, o que muda em termos de operação e empregos permanentes? Como eu disse, esses empregos permanentes, no mínimo 50 vagas novas a gente já vai ter logo de começo ali, porque nós vamos trabalhar em 3 turnos operacionais, você tem manutenção, você tem a conservação dos espaços, tem as folgas, então tudo isso a gente tem que ter uma equipe bem robusta, né? Preparada para que a gente possa conduzir essa operação. Quando eu falo 50, esse número ele pode subir, né? Então, como é uma crescente a operação, conforme a gente vai aumentando a operação, esses empregos, então eles vão gradativamente a gente também vai aumentando essa geração de empregos diretos. Certo. Como empresário, sempre bom relembrar também para pessoas que eu quero entregar um currículo, sempre bom cada vez mais se especializar na área, conhecer a área que para a tua também tem essa preferência, né, Juliano? Na hora de escolher o currículo. Não, sim. Eu vou falar como Juliano agora, como profissional também, e por onde eu passei sempre foi assim. Eu sei que profissional, existe uma formação de profissional de líquidos, né? Não existe uma escola, Senai, nós podemos fazer parcerias para desenvolvimento de conhecimento em mecânica, em elétrica, em química, isso a gente consegue. Sim. Mas para operação portuária líquida, a gente não tem. Então, o que eu sempre valorizei é que nós, como empresa, temos a obrigação de formar as pessoas. Então, assim, nós vamos, assim, da escola que eu vim, de toda a cultura que eu vivi, eu vou trazer os profissionais, mesmo sem experiência no líquido, ou com alguma pouca experiência, mas com conhecimento em porto. E nós, como empresa, nós vamos fazer um programa de capacitação e desenvolvimento das pessoas, porque nós acreditamos muito nessa questão de capacitação e desenvolvimento. Isso aí a gente gera mais comprometimento, né, segurança operacional e fortalece a comunidade, porque a gente não vai achar profissional. E os profissionais que estão bons já estão empregados. Também não é o nosso objetivo sair pegando colaboradores de outras empresas, né? Sim. Isso também não seria legal. Certo. Nós conversamos ontem em off também, a questão, como eu vou pegar bem claro, não é só uma empresa que vai se instalar na cidade e vai ganhar dinheiro na cidade. Você quer também trazer ficar junto com a prefeitura, junto com a população, se for preciso para ajudar na construção de escolas, CMEs, enfim, essas são as palavras que você me disse ontem. Quero que você traga também essas palavras para os ouvintes em ao vivo na Litoral Sul FM. Não, sim, o nosso comprometimento como empresa, né, quando a gente fala de ser inserido em uma comunidade, o conceito comunidade ele é amplo, né? Ele é um conceito que a gente tem que estudar um pouco mais, né? Eu acredito, a gente vivencia muito. Mas como empresa, o que eu acredito como comunidade, em que nós temos aí o plano de auxílio mútuo, que é portuário, mas assim, como uma comunidade são as pessoas que vivem em volta ao porto. Nós como empresa, e eu já participei disso em outros portos, assim como a gente faz um investimento na infraestrutura portuária, nós causamos um impacto, né? Então esse impacto gera no trânsito, gera um impacto ali na questão da permeabilidade do solo, você gera um impacto. E você tem que ter uma compensação. Então no agroambiental, quando você precisa ali cortar árvore, você tem que compensar plantando para cada ano que você tira mais 10 árvores. Então, nesse tipo de instalação que eu propus para o prefeito, justamente nós estamos abertos a discutir uma compensação, no caso do EIV, que é o que nós vamos dar entrada agora na prefeitura, uma compensação social para a cidade, né? Então, seja ela, a gente tem que estudar bem essa questão, seja ela na contribuição para a gente construir uma escola, da gente construir um parque, para que a gente possa contribuir ali de uma certa forma com a comunidade, que seja proporcional ao nosso investimento, e possa trazer um bem público para a prefeitura, né? Não para a prefeitura, mas para os cidadãos aqui de Paranaguá. Certo. Encerrando a nossa entrevista, Juliano, quero lhe agradecer pelo tempo disponibilizado de vir ao vivo até a Rádio Litoral Sul, receber a imprensa, receber a população. Com certeza os ouvintes de Paranaguá e região vão acompanhar de perto todo esse desenvolvimento, o crescimento da empresa. Quero que você deixe um recado para toda a população de Paranaguá. Bom, primeiro eu desejo aí, né, tudo de bom para vocês. Eu acredito que foi a primeira vez que eu vim a Paranaguá. Legal. Ano passado. Ouvia muito do Porto, já tinha, né? Mas é uma cidade encantadora, uma cidade, digamos, ela é histórica. Eu acredito que o povo de Paranaguá tem que se sentir bastante honrado, né? Assim,
em ter uma cidade como essa, em valorizar a cidade. Nós que vimos de fora, a gente também tem que respeitar o espaço de vocês. Então, assim, o que eu deixo de recado para vocês é que, assim, continuem sendo os cidadãos que vocês são, né? Eu acho que trabalhadores, são pessoas, assim, com que eu tenho convivido, as pessoas que nós contratamos são pessoas alegres, né? São pessoas mais diferentes lá, conforme a gente vem descendo para o sul, eles são mais retraídos, né? Mas o que eu sempre falo para eles assim, vamos nos falar mais, né? Eu acredito que a gente sempre pode melhorar nesse aspecto. É um povo acolhedor, né? É muito acolhedor, eu sou muito agradecido por isso, porque eu fui muito bem acolhido aqui na cidade por vocês. Muito bem, agradecemos, deixamos o microfone da Rádio Litoral Sul abertos à empresa Liquipar, ao Juliano, aos demais membros, representantes da empresa, e seremos parceiros aí da empresa Liquipar aqui em Paranaguá, meu querido. Perfeito, contem conosco aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Recebemos o Juliano Antunes, ele que é o CEO da empresa Liquipar, está se instalando em Paranaguá e promete muita geração de empregos e parceria para a cidade de Paranaguá.